Nelson Rodrigues nasceu no Recife, no dia 23 de agosto de 1912. Ele é virginiano, com ascendência em aquário. Brincadeira, eu não fiz o mapa astral dele não. Aos 5 anos de idade, Nelson Rodrigues muda-se para o Rio de Janeiro com a sua família, indo morar na Rua Alegre, aldeia campista, zona norte carioca. Aos 13 anos de idade, ele inicia sua carreira como jornalista. Ele escreve no jornal Amanhã, fundado pelo seu pai, Mário Rodrigues. O pior de tudo é que tem gente que cursa jornalismo para exercer a função. Só era ter um pai milionário, dono de jornal, que estaria tudo certo. Enfim, como jornalista, Nelson Rodrigues trabalha como repórter policial, cronista, mas a crônica esportiva tinha um lugar especial no seu coração. O complexo de vira-latas, termo criado por Nelson Rodrigues para explicar a derrota na Copa de 50 aqui no Brasil, ultrapassa as 4 linhas e explica um pouquinho da sociedade em que Nelson está inserido. Por complexo de vira-latas, Nelson Rodrigues definia assim: é a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo, isto é, em todos os setores e sobretudo no futebol. Nelson escreve isso um pouco antes da Copa de 58. Após a vitória nesta Copa na Suécia, ele exclama: é chato ser brasileiro, mostrando assim a dualidade que o futebol trazia no seu sentimento de ser brasileiro e no sentimento de todos que estavam inseridos naquela sociedade. No campo político, Nelson era contraditório. Ele criticava duramente as ditaduras da União Soviética e de Cuba, mas apoiava o regime militar brasileiro e tinha laços pessoais com esses militares. Rui Castro, biógrafo de Nelson Rodrigues, relata em seu livro O Anjo Pornográfico que o próprio Nelson perguntou ao general Médici se havia tortura no Brasil. E ouve do general a seguinte frase: dou-lhe a minha palavra de honra de que não se tortura no Brasil. Nelson acreditou, mas após ter seu filho preso e torturado, a ficha caiu para Nelson e descobrir a tortura foi o ponto final de uma carreira de defesa do regime militar, que para ele se igualou à versão comunista da ditadura no que ele mais combatia: a falta de liberdade. Ao lado do ofício de jornalista, Nelson Rodrigues começa a escrever contos, romances e peças teatrais. E é como dramaturgo que ele mostra toda a sua genialidade. Utilizou em seus textos o português tipicamente brasileiro, empregando uma linguagem que fez com que seus espectadores se identificassem nas cenas passadas dentro de sua realidade. Locais e espaços reconhecíveis e uma exploração de hábitos do subúrbio carioca, abrindo assim uma dramaturgia mais voltada para o Brasil. Assim, existem várias obras de Nelson Rodrigues que merecem destaque. Principais obras: A Vida Como Ela É, de 1950, é uma coluna escrita por Nelson Rodrigues para o jornal A Última Hora, onde ele narra uma série de contos. Esses contos versam sobre tudo que Nelson Rodrigues e todos os brasileiros gostam: ciúmes, amor, sexo, morte, inveja, adultério e todo o complexo das relações humanas. Posteriormente, em 1961, Nelson Rodrigues escolhe 100 desses contos e faz a publicação de um livro. Mais adiante, nos anos 90, há uma adaptação desses contos para a TV, na TV Globo, que tem um grande sucesso da audiência. Outra obra que merece destaque é Bonitinha, Mas Ordinária, de 1962. O eixo central da história gira em torno de Maria Cecília, filha caçula do empresário Heitor Werneck, que foi violentada sexualmente. Com a intenção de esconder tal acontecimento, Werneck pede ao genro Peixoto que encontre um marido para a filha entre os funcionários da firma. O escolhido é Edgar, rapaz humilde e funcionário da firma há 11 anos. Edgar fica dividido entre o casamento por dinheiro com Maria Cecília e a fidelidade ao seu verdadeiro amor, Ritinha, sua vizinha. A peça ganha 2 versões para o cinema, uma de 1981 e outra de 2013. Mais uma vez, Nelson Rodrigues busca expor os sentimentos humanos de uma forma que somente ele é capaz. Nelson Rodrigues também produziu as chamadas tragédias cariocas, que são 3. Boca de Ouro, de 1959, Beijo no Asfalto, de 1961 e A Falecida, de 1953, esta última de maior destaque. Os críticos deram essa nomenclatura por se tratar de textos realistas que marcam uma nova fase do autor. Em A Falecida, a história é contada por Zumira, mulher tuberculosa que planeja obsessivamente os detalhes de seu próprio enterro. Em seus delírios, vê-se perseguida pela prima Glória, que subitamente deixa de falar com ela. No leito de morte, pede ao marido
Toninho um enterro de luxo para que a prima morra de inveja. Zulmira o instrui a procurar um certo homem para custear o funeral. Mais adiante, este se revela amante de Zulmira, sendo este o motivo do rompimento com Glorinha, que a surpreendera junto ao amante. Toninho força o amante a lhe dar o dinheiro determinado por Zulmira, mas ao invés de usá-lo no enterro, gasta tudo no jogo, festejando a morte da mulher que o traíra. Algumas obras de Nelson Rodrigues foram censuradas. Durante o governo de Gaspar Dutra, entre 46 e 51, duas grandes obras sofreram censura por tratarem de temas delicados da sociedade burguesa. Uma delas é Álbum de Família, de 1946, que é interditada em 48, não por motivos estéticos, mas sim plenamente morais. Álbum de Família conta a história de uma família entre 1900, quando os primos Senhorinha e Jonas se casaram, até 1924, quando a família apodreceu de vez. O principal protagonista da peça é o incesto. Se liga na confusão que Nelson Rodrigues conta na história. Glória, a filha, é apaixonada pelo pai. Edmundo, o filho, é apaixonado pela mãe. Guilherme, o primogênito, castrou-se para não ameaçar a virgindade da irmã, por quem ainda é apaixonado. Jonas, o pai, compensa o amor irrealizável pela filha, desvirginando meninas de 12 a 16 anos na própria casa. Senhorinha, a mãe, é apaixonada pelo filho, Nonô, louco que vive pelado pelos arredores da fazenda. Uma parte da intelectualidade ficou impactada com a quantidade de incestos e perversões sexuais presentes na peça. Temendo que seus filhos passassem a copular livremente pelos lares, eles apoiaram a censura da peça. No ano seguinte, em 1947, Nelson tenta encenar outra peça, Anjo Negro, trazendo um tema crucial para essa sociedade, que é o racismo. Nelson, além do assunto, quer levar um ator negro ao palco. Abdias Nascimento, amigo dele. Todavia, a censura não permite que um ator negro faça cenas insinuantes com a atriz branca. O ator que fará o papel de negro será um homem pintado, além da peça ganhar vários cortes. Segundo alguns críticos, o fato de termos um ator branco pintado serviu muito bem aos propósitos da peça, evidenciando ainda mais o absurdo daquela situação. Por fim, Vestido de Noiva, a peça que revoluciona o teatro brasileiro de 1943. Mas por que existe essa revolução? A obra de Nelson Rodrigues é a primeira que se passava das normais histórias ambientadas na sala de visita para a realidade dilacerante do subconsciente e da memória. Assim, os flashbacks, por exemplo, os contidos em Vestido de Noiva, são um ponto importante do roteiro. As lembranças de Alaíde fazem com que a peça tenha só um ponto de vista passivo de dar à história um viés que lhe traga benefício. A trama psicológica está criada. Outro ponto significativo é que Vestido de Noiva inicialmente disputa no cenário nacional graças à sua encenação, por ter se utilizado de técnicas ainda não exploradas no cenário nacional, como o uso extra de aparelhos de luz e de som e a separação do palco em 3 espaços distintos, por exemplo. A peça é dividida em 3 planos: alucinação, memória e realidade. Os personagens muitas vezes transitam de um ponto a outro em questão de segundos, o que é altamente moderno e inovador, principalmente se pensarmos que Vestido de Noiva foi escrito e encenado em 1943. A primeira montagem de Vestido de Noiva teve direção no polonês Zebinski, que consegue colocar no palco todo o texto de Nelson Rodrigues. E depois de 8 meses de ensaios diários, no dia 28 de dezembro de 1943, Zebinski apresenta no Teatro Municipal a peça, iniciando o espetáculo com uma explicação de Nelson Rodrigues sobre como a peça ia se desenrolar, a separação dos 3 planos e em 3 atos. Ao final, o público aplaudiu de pé os atores que chamaram Nelson à cena. Como ninguém o conhecia, ele passou despercebido pelo público. Nas palavras de Rui Costa, seu biógrafo, Nelson Rodrigues diria depois que sofreu naquele momento, sentindo-se um marginal de sua própria obra. Os personagens da peça Vestido de Noiva são Alaíde, a protagonista da trama, Pedro, marido de Alaíde, Lúcia, irmã de Alaíde, Madame Clécia, prostituta assassinada em 1905, Dona Lígia,
mãe de Alaíde e Lúcia, e Gastão, pai de Alaíde e Lúcia. A peça, como já foi dita, é dividida em 3 atos. O primeiro ato inicia-se com sons bastante conhecidos pelos habitantes de qualquer metrópole. Buzina de um automóvel, rumor de derrapagem violenta, sons de vidraças partindo. Cria-se dessa forma, na imaginação do espectador, a cena de um atropelamento. Acende-se o plano da alucinação, e Alaíde chama por Madame Classe. Encontra-se com vários personagens desconhecidos, eles que aos poucos lhe informam que Classe foi assassinada. Alaíde desespera-se. Acende-se o plano da realidade, com várias pessoas falando pelo telefone ao mesmo tempo. São repórteres que noticiam o atropelamento. No plano da alucinação, Alaíde está num bordel e recebe um homem que tem o rosto do seu marido. Alaíde repara que todos os homens que aparecem têm o rosto do seu marido e encontra Madame Classe, que a ajuda a relembrar da sua infância. O plano da memória registra o diálogo entre os pais de Alaíde a respeito de Madame Classe, antiga habitante da casa. No plano da realidade, o diálogo abreviado entre os médicos revela que Alaíde está sobre uma mesa de operação. Alternam-se os diálogos entre Alaíde e Classe no plano da alucinação e cenas do passado no plano da memória. Alaíde diz a Classe ter matado seu marido. Aparece também a mulher de véu, cuja identidade Alaíde parece não querer revelar. Madame Classe pede a Alaíde que recorde o dia em que se casou. Alaíde lembra-se de que sua futura sogra elogiou o vestido de noiva pouco antes dela entrar na igreja. Relembra também que havia mais alguém com eles, mas não consegue identificar essa pessoa. O ato 2 inicia-se no plano da memória. Alaíde e a mulher de véu discutem violentamente. A segunda parece disposta a estragar o casamento de Alaíde. Aos poucos, descobre-se o motivo. O noivo fora namorado da mulher de véu, e Alaíde roubara o dela. Classe interroga Alaíde sobre a identidade da mulher de véu. Plano da realidade. Os médicos tentam os últimos recursos para salvar a vida de Alaíde. Sua memória está em franca desagregação. Acendem-se as luzes das escadas laterais, das quais descem 2 homens empunhando círios e ajoelham-se diante de uma cruz no plano da alucinação. 2 cenas são apresentadas de maneira entrecortada. Numa delas, a mulher de véu revela a Alaíde seu desejo de vingança. Na outra, Classe conversa com um jovem namorado, e este sugere que os 2 se matem de amor. A mulher não parece levar a sério a conversa do garoto. No plano da alucinação, uma mulher se senta junto aos 2 homens. Estão diante de um ataúde. Dialogam num cínico tom de flerte. A conversa entre Alaíde e a mulher de véu se torna cada vez mais tensa. Alaíde revela a Classe que a cena na qual os 2 homens estão ajoelhados ante um ataúde é a do enterro da própria Madame Classe. A identidade da mulher de véu é descoberta. Trata-se de Lúcia, a irmã de Alaíde. Plano da realidade. Pedro pergunta aos médicos sobre a condição da sua esposa. Os médicos informam que o estado de saúde da paciente é grave, mas o homem não demonstra nenhum abalo emocional. No ato 3, Alaíde descobre que não matou o marido. Novo diálogo entre Classe e o jovem namorado, em que ele lhe pede para morrer junto. Alaíde e Lúcia discutem no plano da alucinação, e aparecem outros personagens no meio da discussão, entre os quais Pedro e Dona Lígia. Classe e o namorado conversam. Ela entrega-lhe algum dinheiro. A mãe do jovem aparece e inicia uma discussão, no qual pede para que a mulher deixe de ver seu filho. A discussão termina com Classe expulsando a mãe do rapaz de casa. No plano da realidade, repórteres noticiam o acidente de Alaíde. Descobrem se trata de alguém importante, a mulher do industrial Pedro Moreira. No plano da alucinação, Alaíde conta a Classe suas recordações sobre a morte da mulher. Pedro surge e Classe desaparece. Alaíde acusa Pedro de não a amar e de saber que ele e Lúcia desejam sua morte. Ainda no plano da alucinação, Alaíde e Classe aparecem de costas para a plateia. Os repórteres noticiam a morte de Alaíde e dizem que a irmã chora muito. No plano da realidade, Pedro é repelido por Lúcia, que diz ter jurado, diante do cadáver da irmã, não mais se aproximar dele. Diálogo entre Alaíde e Lúcia, no qual Alaíde ameaça a irmã. Lúcia acusa Pedro de ter incutido nela o desejo de que Alaíde morresse. Falam de um crime, mas sempre entre aspas, o que confere ambiguidade ao termo. Cenas sucessivas apresentam saltos cronológicos. Discussão entre Lúcia e sua mãe. Lúcia volta de uma viagem, mais gorda e mais corada. Lúcia se prepara para o casamento com Pedro e faz a Laura a mesma pergunta que Alaíde fizera. Estou muito feia, dona Laura? Ao que Laura responde, linda, um amor. Lúcia pede o buquê, e essa é a última fala. Madame Classe sobe uma escada. Surge também Alaíde, que caminha em direção a Lúcia, com quem vai lhe entregar o buquê. A cena se apaga, exceto por uma luz que ilumina o túmulo de Alaíde. Quando o Vestido de Noiva foi escrito e encenado em 1943, o mundo estava em guerra e o Brasil estava na República Velha de Getúlio Vargas.
Em meio à Segunda Guerra, a relação do Brasil com os outros países diminuiu. Como consequência, ocorreu uma maior valorização da arte brasileira, juntamente com a interrupção das visitas das companhias estrangeiras aqui no país, gerando assim uma maior procura por profissionais locais para as atividades artísticas e culturais. O teatro não contou com a renovação que teve a pintura, a literatura, a música, a arquitetura, com a Semana de Arte Moderna de 22. Até 1940, o teatro brasileiro era bastante simplista em seus textos e atuações. As peças resumiam-se a comédias encenadas por atores que não decoravam textos em cenário com pouco apuro, reciclados de produção em produção, tudo muito rudimentar. Portanto, o Vestido de Noiva é um marco de mudança no teatro brasileiro, por todos esses aspectos já citados: encenação, iluminação, texto, cenário, entre outros aspectos.